E aí galera, tudo bem com vocês? Trazendo aí nosso exemplo 7 da nossa playlist que trata sobre trigonometria na circunferência, né? Trigonométrica no ciclo. E é um exemplo muito bacana, explora muitos conceitos, né? De ciclo trigonométrico, de arcos côncavos, arcos simétricos, redução ao primeiro quadrante. Conseguir resolver essa questão com facilidade é o caminho que vai dar um norte para você se você está entendendo bem o conteúdo, se você entendeu bem as noções de seno e cosseno e tangente também no ciclo, né? A questão ela diz o seguinte: na circunferência trigonométrica abaixo, as coordenadas do ponto M são 12, 13 e 5 e 13. A medida do arco AN na primeira volta positiva é π menos alfa. Aí vem as alternativas pedindo para você calcular seno, cosseno de alfa, de π mais alfa e assim por diante. Então veja só, olhe para esse arco aqui, ó, de A até N. Ele está dizendo que esse arco de A até N ele tem medida π menos alfa. E aí tem esse ponto M que está bem aqui, ele representa um arco, né, ó, daqui para cá. E aí ele está dando as coordenadas desse arco, que é 12 sobre 13 e 5 sobre 13. O 12 refere-se ao x, né? Então, ó, 12 sobre 13 estaria me dando essa informação aqui. Ele está dizendo que esse número aqui, ó, é 12 sobre 13. E ele está me dizendo que esse número aqui, que seria o y, tá? Ó, esse número aqui é 5 sobre 13. Só que como a gente está no ciclo trigonométrico, a gente sabe que o número que está aqui, ele representa o cosseno, e o número que está aqui representa o seno. Então a questão acabou de me dar com esse desenho o seguinte, ó, esse arco preto, eu sei que o cosseno dele é 12 sobre 13, isso aqui é o cosseno, e que o seno dele é 12 sobre 13. É assim que a gente interpreta esse desenho. E aí vem o π menos alfa, né? E aí observe que o π menos alfa é simétrico a esse pontinho, a esse arco AM. Se é π menos alfa, quer dizer que até aqui é π, que é 180, e eu voltei alfa. Então, essa distância até aqui, ó, é uma distância de medida alfa. Se essa distância é uma distância de medida alfa, então ela é igual a essa daqui. Moral da história, esse ângulo que está aqui nesse cantinho é o ângulo alfa. E se esse ângulo é o ângulo alfa, eu sei que o cosseno de alfa é 12 sobre 13. E eu sei já que o seno de alfa é 12 sobre 13. E aí, com isso, eu já consigo responder a alternativa A e a alternativa B. Não é verdade? Então, na alternativa A, eu sei que a resposta seria o seno é 5 sobre 13. Repito o motivo. Primeiro é importante que você entender que esse arco tem medida alfa, tá? Esse arco tem medida alfa, que parou nesse cantinho. Quando eu levo para o cosseno, eu vou achar um número, que é o do eixo x. E a questão disso, ó, o primeiro número é sempre do x, né? E a questão disso é que esse número do x, que é o do cosseno, é 12 sobre 13. E o número do y, que é o do seno, é 5 sobre 13. Então, eu já tenho o cosseno e o seno de alfa. E aí, o seno seria 5 sobre 13 e o cosseno seria 12 sobre 13. Tá aí muito rápida a resolução da A e B. É só interpretar direitinho o problema. E aí vem o cosseno de π mais alfa. Onde é que estaria π mais alfa? Se você entendeu que essa medida aqui é uma medida alfa, então π mais alfa, eu vou andar algo mais ou menos até aqui, ó. Vai parar nesse cantinho, andando de novo para baixo aqui, ó, alfa. E aí eu vou ter π mais alfa. Então, π mais alfa está nesse lugar. π mais alfa. E aí o que é que acontece, ó? Com esse π mais alfa, ele é simétrico a alfa, né? Porque eles têm a mesma distância em relação ao eixo x. O cosseno de π mais alfa, o seno de π mais alfa está bem aqui, é um número negativo, e o cosseno de π mais alfa está bem aqui, é um número negativo. A letra C, a alternativa C, ela quer o cosseno de π mais alfa, é aqui, ó, é um número negativo. Como ela é simétrico a alfa, então é só olhar para alfa e colocar um sinalzinho de menos, tá? Então, na alternativa C, o cosseno de π mais alfa é igual ao cosseno de alfa, que é 12 sobre 13, só que negativo. Então, a resposta da letra C seria menos 12 sobre 13. E por último, a letra D, que pede o seno de menos alfa. Menos alfa estaria mais ou menos aqui nesse cantinho, tá? Ó, simétrico a alfa, tá? Ó, simétrico a alfa. Eu teria caminhado a alfa, só que nesse sentido. E aqui estaria o menos alfa.
e aí eu quero o seno dele. Se eu quero o seno dele, ó, eu vou carregar ele para o seno, eu vou achar um número aqui que é negativo. Como ele é simétrico a alfa, e eu sei que o seno de alfa é 5 sobre 13, então o seno de menos alfa é esse número aqui negativo, ou seja, será menos 5 sobre 13. E assim a gente responde a questão com muita rapidez, com muita tranquilidade, bastando saber interpretar bem as noções de simetria do ciclo trigonométrico. Questão muito boa, que explora muito esse conceito. Espero que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que assim que possível a gente tenta responder. E não esquece de deixar o seu curtir, né, se gostou desse vídeo, e se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. O Café com Números agradece. Um abraço numérico a todos.